que eu respeito e o que eu tolero. Ensine isso ao seu filho. Claro, tolerar é não ensinar a agredir os outros por nada. Tipo, eu respeito isso, tal. Mas eu tolero isso. Eu tolero um comunista. Respeitado, porque o cara quer que minha família morra e seja fuzilada para pegar meus bens e repartir pro proletário. Como que eu vou respeitar isso? Então, eu tolero. Eu sou obrigado a tolerar para viver em sociedade. Forçosamente. E sobre a democracia no Brasil, a gente não vive democracia, a gente vive concessão, né? O Estado te concede a palavra... Desde que você concorde com ele. Exatamente. Você tem a liberdade desde que você não faça isso. Então, aprenda, o Estado está muito mais para a máfia do que para qualquer outra coisa. Viver está muito chato. É o que você falou no começo, né? O Estado é mais problema do que solução. E só que aí que tá o engodo, né? Nisso a gente acaba achando que é a solução. Ele vende o problema para depois... Aliás, ele dá o problema para depois vender a solução. O Estado é aquele mecânico que joga aquela laranja cheia de prego no meio da rua, na frente da borracharia dele. Isso é o Estado. Isso aqui é a ponta. O que está por dentro, né? Quais são as crises por trás disso, né? A principal é a moral, né? Então... às vezes a gente está se preocupando. Aqui eu vou dar uma licença porque aí faz um corte. Não é nem corte, é que eu posso olha a câmera vou ali. lá falar algumas coisas que as pessoas podem não gostar muito, né? Mas um dos pontos da nossa pauta hoje é o que a gente deve fazer, Sim. o que aconteceu de errado e tudo mais, né? Eu acho que a gente caiu, talvez até pela alegria, né, de ter ali, por exemplo, o presidente Bolsonaro como uma conquista, né, algo que simbolizou uma vitória. Não, mas simbolizou um respiro. Sim, sim. Né? O Bolsonaro, ele não é só o Bolsonaro. O bolsonarismo não é só o Bolsonaro. Ele tem muito mais simbologia. Um espírito. Então assim, uma reconquista da pátria, uma despertar. Tem uma representatividade acontecendo de verdade ali. Alguém que era fora do eixo do estamento, né? Do establishment. Um cara que é igual o meu tio ali. Que fala besteira, que usa raider, chinelão, come pão com leite condensado. O cara do povão. Então isso teve uma força muito grande, né? A questão do patriotismo e tudo mais. Só que a gente caiu muito colocar assim, perseguição no sentido assim, de ficar buscando saber, sabe? De ficar querendo acompanhar a política do dia a dia. Então, o que a mídia falou hoje, o que o Bolsonaro fez hoje, o que o filho do Bolsonaro fez hoje, o que o STF fez hoje, e a gente ficou muito nisso. Um dos pontos, esse oba-oba de a gente ficar acompanhando a política do dia a dia. No Pingo nos Is, quem foi que falou? Acho que foi o próprio o Paulo Figueiredo, né? Ele falou que é um saco acompanhar a política do dia a dia. Ah, sim. É chato. Só que ela também é falsa, porque te dá a impressão de que você está sabendo de tudo. Só que a política do dia a dia não dá fundamento para você fazer métodos de ganhar alguma coisa. Né? Então, acompanhar a política, beleza. O Bolsonaro foi isso, o Bolsonaro cada decreto. O decreto tal e não sei o quê. Eu tô falando dos 4 anos, normal, né? Agora vamos mexer isso aqui, vai dar certo, isso aqui. Então, todo aquele oba-oba sobre acompanhar a política. Eu acho que assim, a gente foi meio que como se estivesse acompanhando futebol, sabe? Na alegria, nossa, e tal. Só que a gente perdeu a noção de fazer trabalhos, como a gente tá falando, trabalhar com a base, trabalhar com a cultura. Vamos participar da política regional. A partir do momento em que você tem a obrigatoriedade de ir votar, então você já está sendo obrigado. Então, cadê a democracia aí? Sim. Né? Então, esse princípio de democracia nós temos que aprender muito ainda. Viver democracia, aprender sobre democracia. É muito difícil. Eu acho que vai faltar muito tempo ainda, vai ser necessário muitos anos para que a gente possa vivenciar uma democracia plena.